Mateus 22, a partir do versículo 34 até o 40, são textos bastante conhecidos. Eles foram até rotulados por nós, pelos estudiosos, depois eu menciono. Mateus 22, 34, que diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora vamos para o capítulo 28. Versículo 5. É isso? Oi? 18, obrigado. 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem sabe o nome desses textos? O primeiro é chamado o texto se refere ao grande mandamento. E esse segundo é chamado por nós de a grande comissão. Um é o grande mandamento, o outro é conhecido como a grande comissão. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco. Pai, nos ajuda, nos abençoa, nos inspira a compartilhar esta palavra, que todos os adversários sejam vencidos nesta hora, os espirituais, os carnais, o cansaço, o sono. Ó Pai, nos torna uma gente, um povo disciplinado. É verdade, Pai, que muitas vezes eu cheguei aqui na Tua casa depois de uma noite de sono mal dormida. Mas ajuda-nos a termos uma disciplina. Alguns de nós não consideramos que precisamos estar bem quando chegamos na Tua casa. Às vezes temos um sábado exaustivo e não paramos para pensar: não, eu preciso descansar, eu preciso estar bem para servir a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para não dormir, não cochilar na Tua casa. Eu peço que o Senhor nos dê vitória sobre esse inimigo, que é da nossa carne, que é da nossa limitação, que é o cansaço, que é, ó Pai, essa coisa que vem e que nos impede, nos atrapalha, nos rouba de ouvir. Que todos nós tenhamos esta unção, ouvir o que o Teu Espírito quer nos falar, nos ensinar, e que o Teu nome seja glorificado em tudo e por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, se nós quisermos atuar de uma forma relevante no ministério da igreja, cada um pessoalmente precisa levar a sério o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, atentar e atender às exigências que esta mesma palavra tem para cada um que queira ser um ministro de Deus, um ministro da igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que todos nós somos chamados para ministrar. Somos chamados, como os textos que nós lemos, para ministrar aos homens, para ministrar a Deus e para ministrar aos homens. Então, precisamos pôr
no trabalho o nosso coração. Hoje há um fenômeno aí chamado coaching, que, se você olhar bem, tem igrejas que estão até assumindo esse tipo de atuação. Alguém teve uma boa sacada de, talvez com essa ideia de repaginar a maioria das coisas que são ditas pelos coaching, mesmo que sejam, eles são inspirados na Bíblia. Foco. Eu estou dizendo para você, não com essa terminologia, tem que ter foco. Quantos cristãos estão usando essas coisas, né? Foco, fé, tal. Só que quando isso é dito por uma pessoa lá de fora, numa aula de venda, de motivação, a fé não é a fé em Deus especificamente. O foco, a fé, é fé no que você faz. É fé na sua atividade, é fé na sua atividade profissional. Então, eu estou dizendo para você que nós precisamos pôr no trabalho do Senhor, o nosso coração. Precisamos ter consciência de todo o equipamento que nós recebemos do Senhor, segundo a sua palavra, os dons do Espírito, os talentos, das habilidades, do poder espiritual, é o que está dito no texto do capítulo 28, né? Você vai impor as mãos, vai curar os enfermos, você vai pregar a palavra de Deus com esta capacitação, você vai fazer o serviço do Senhor com esta capacitação, não é? Poder espiritual que Deus coloca à nossa disposição exatamente para o cumprimento desse ministério. Via de regra, um ministério desenvolvido sem crescimento é sem essa capacitação, feita só no braço. O nosso braço é muito fraco, a gente cansa rápido, a gente desiste rápido, a gente desanima rápido. Então é importante que nós, como membros da igreja, servos de Deus e ministros do Senhor, tanto aqui como fora da casa de Deus, nós temos utilizarmos esses recursos, saber que nós temos essa dependência de Deus, dependendo também daquilo que Deus nos dá, desta capacitação toda que eu citei. Ter convicção que fazemos, daquilo que fazemos, e de ter a coragem de assumir um compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Talvez precisemos então começar e repensar e falar e pensar de novo e descobrir e redescobrir a própria igreja. O que é afinal a igreja? Por que existe a igreja? Para que existe a igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a função da igreja? Qual é o papel da igreja? Qual é o lugar da igreja? É interessante, quando não se precisa da igreja, as pessoas pensam que a igreja é só para dar dinheiro para o pastor. Mas quando as pessoas recebem o trabalho, o ministério da igreja, as pessoas são muito gratas a Deus, obrigado. A igreja que veio aqui, a igreja que fez isso, a igreja que fez essa doação, a igreja que ajudou, a igreja que investiu ali, a igreja que foi lá, a igreja que ajudou fulano, que distribuiu cesta básica não sei aonde. Uma bênção. Graças a Deus pela igreja. Não é verdade? Então, eu quero começar, eu repetir esse conceito que já falei aqui, por lembrar que a igreja, irmãos, ela não é uma invenção nossa. A igreja não é uma invenção humana. A igreja foi estabelecida, foi fundada pelo próprio Senhor Jesus, onde num momento especial de manifestação de uma palavra de fé de um dos seus apóstolos, Jesus usa aquela expressão marcante, dizendo: eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja foi fundada, estabelecida e inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos vivendo nos dias de hoje, a igreja, ela não foi um projeto
passageiro. Não, a igreja veio para ficar. E a igreja permanecerá, irmãos, até o final dos séculos. A igreja, ela permanecerá até quando Deus cumprir o seu propósito na exatamente consumação dos séculos. Até lá existirá a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele estabeleceu para ser firmamento, para ser firmeza da verdade entre os homens. Daí a grande prejuízo quando a igreja foge da pregação da verdade, quando a igreja deixa de anunciar o evangelho, quando a igreja deixa que outras teologias e filosofias entrem, quando ela troca aquilo que é a sua missão de fazer, de pregar, de ensinar, por outras coisas. Aí é uma fraqueza da igreja, mas mesmo assim a igreja do Senhor não vai terminar até o dia da consumação dos séculos, porque, louvado seja Deus, foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja. Então, como nós já falamos, esses dois trechos das Escrituras que lemos no Evangelho de Mateus referem-se ao grande mandamento e à grande comissão. E alguém disse que se uma igreja quiser ser uma igreja relevante, uma igreja grande no sentido da sua importância, do seu trabalho, relevância no que faz, ela tem que levar em consideração o grande mandamento e ela tem que levar em consideração a grande comissão. A missão da igreja, o para que existe a igreja, também não é invenção humana. Então, quero compartilhar com você 5 faces, 5 aspectos da missão da igreja. Isto é, a igreja existe para a missão. Mas qual é a missão da igreja? A primeira é adoração. A igreja existe para a adoração. A missão, o objetivo, o propósito da igreja é adorar a Deus. O centro da vida da igreja é Deus e não os homens. No coração da igreja está Deus e não nós, com as nossas atividades. Nós repetimos, aprendemos, você que foi criado aprendendo as Escrituras, né, o catecismo cristão, ou o nome que você quiser dar, as crianças aprendem qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Estava pensando sobre a declaração de Deus para Adão e Eva, não é? Quando Deus fez Eva para Adão, eu fiquei pensando, por que Deus fez o homem? Para ele, Deus, né? Deus fez o homem para ter comunhão com o homem. Criou tudo, criou a terra, o céu, o mar, as aves, os pássaros, os peixes. Mas aí faltava o homem, porque Deus não tinha comunhão com o homem. E aí, cachorro, tudo legal? Não. Então, Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão com Deus, ouvisse Deus, sentisse Deus. Assim como Ele fez a Eva para que o homem estava sozinho nesse outro aspecto. O homem está aí, né? Está batendo papo com o cachorro também, pirou? Não. Aí fez a mulher para ele, assim como o homem fez, Deus fez o homem, no caso aí, o ser humano, né? Para ter comunhão com ele, homem e mulher. Então, Deus, nós temos esse primeiro, então, propósito aqui, não é? Que é a adoração, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o homem, não é? Glorificar a Deus, usufruir da bênção
da presença da graça maravilhosa de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a direção da adoração é do crente para Deus. Ah, bispo, todo mundo sabe isso, bispo. Então, se sabe, ótimo. Se sabe e pratica, melhor ainda. A direção da adoração é do crente para Deus, é da terra para o céu. Na adoração, nós glorificamos a Deus, expressando o nosso amor por Ele e nos comprometendo com Ele. Expressamos o nosso amor a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele diz e por aquilo que Ele faz. Há uma fraqueza numa parte do corpo de Cristo hoje, quando a gente só expressa o nosso amor a Deus pelo que Deus faz. E isso se constitui uma fraqueza, porque quando Deus não faz, então, acho que não está valendo muito a pena, não. Por isso que a adoração, ela começa com adorar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é Deus, Ele é Senhor, autor da vida, controlador da vida, controlador, sustentador do universo, de todas as coisas. Então, pelo que Ele é o Deus que nos ama, que deu o seu Filho, pelo que Ele diz na sua palavra, Ele disse, e pelo que, terceiro ponto, que Ele faz. E há diversas formas de nós expressarmos esta adoração, que nós já praticamos aqui nessa manhã: os hinos, cânticos, orações, súplicas, ações de graças, ofertas, dádivas, palavras, ordenanças. Há uma lista de maneiras pelas quais nós adoramos a Deus, né? Quando você atende, obedece às ordenanças, está adorando a Deus. Deus ordenou o casamento, Deus ordenou a ceia, Deus ordenou o batismo, né? Quando você traz para a sua vida as ordenanças do Senhor, você está, é uma das formas de se adorar a Deus. Ah, não precisa casar, não, vamos, se junta aí. Deus não está sendo glorificado. Então, a adoração, e nós que cremos em Deus como nós cremos, nós temos essa coisa, essa genuína adoração na presença de Deus. A presença de Deus, quando ela é sentida, o perdão de Deus que é oferecido, os seus propósitos revelados, o seu poder é manifesto na adoração, estas coisas acontecem. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar, mas é muito mais frequente a gente sentir a presença de Deus na adoração, não é verdade? Você está adorando a Deus, você está glorificando a Deus, você sente aquela presença de Deus maravilhosa. Então, nesse ambiente da adoração, essas coisas são manifestas na nossa vida, são tomadas, são experimentadas, o perdão de Deus. A gente ouve a palavra do Senhor, a direção de Deus para a nossa vida. Então, isso tudo faz parte da nossa adoração. Todos nós sabemos, Jesus estabeleceu duas condições para a adoração. Está lembrado? Quais são as duas condições básicas para a adoração? Exigências básicas. Uma é em espírito. A outra é em verdade. Se não for em espírito e em verdade, não vai ter adoração. Ou nós não seremos achados, ser achado por Deus em adoração, em espírito e verdade, Deus exige que seus adoradores adorem em espírito e verdade, é porque Deus só vai receber essa adoração. Qualquer prática que eu já citei aqui, se não for em espírito e verdade, Deus não chega para ele, não vale para ele, não recebe. Deus não recebe uma adoração da boca para fora. Meu Deus, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Eu te adoro. Você não está ali. Você não está fazendo aquilo de verdade. Então essa é uma exigência que nós temos que... mas é muito... Não, você tem que se aplicar aquilo.
Você tem que se aplicar. É engraçado isso, né? Por exemplo, você sabe, né, irmã, quando é que seu marido não está ali, mas não está ali. Ou, nos nossos termos, quando aquela pessoa não é sincera. Facebook está cheio de vomitado disso. Desculpe a palavra. O Facebook está cheio desse vomitado. Cobra, peçonhenta, e papapá, que é amiga da onça, que não é sincera. Pois é, nós que somos tão falhos, e tem gente que erra muito nesse juízo que faz dos outros, não é? Mas nós não sabemos, aí a gente quer que Deus aceite de qualquer maneira. A gente acha que a gente pode enganar Deus na nossa adoração falsa, sem verdade de alma, da boca para fora. Também não, querido. Você não sabe perceber isso? Você não percebe aquilo que não é verdadeiro? Esse cara está estranho. Até você estranha quando seu marido não é aquela coisa toda, e o sujeito está muito chameguento. Rapaz, está devendo, está muito estranho. Não é não? A gente sabe. E você acha que Deus também faz? Quantas vezes a gente chega para Deus, chora. Você acha que você vai impressionar Deus assim? Como é que impressiona Deus? Espírito, verdade. A adoração, espírito e em verdade. A missão da igreja. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja existe para glorificar Deus, para engrandecer o Senhor. Essa é a nossa missão principal, irmão. A nossa missão, a nossa razão de ser como igreja, um dos aspectos é para adorar a Deus. Então, outra coisa, a adoração deve ser um ato de prazer. Nós cantamos músicas que falam disso. Meu prazer, como é que é? É te louvar. Nós tem que pegar a música, eu não peguei a música. Aí você, a adoração tem que ser assim, né? Meu prazer é te louvar. Meu prazer. Nossa, eu não gosto de fulano canta demais. Eu não gosto de Beltrano, repete a mesma coisa 10 vezes, e volta. A sua adoração, você está no modo obrigatório, está na função obrigação. Então, adoração deve ser um ato de prazer, deve ser um ato de alegria, irmão. Não pode ter o sabor de sacrifício, de coisa penosa, de trabalho chato. Na adoração, deve dominar o sentimento de alegria, o mesmo que permeia os salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Eu me alegro nas tuas obras, eu me alegro no meu Deus. O meu Deus é a minha paz, a minha segurança, a minha alegria. Leia os salmos, pegue, capture, aprenda, não só a letra, mas o espírito da coisa, a forma da coisa. Por isso que eu digo, a adoração deve ser um ato de satisfação, de alegria. A adoração deve ser sempre espontânea, né? Nada errado quanto a você me estimular a adoração. Nada errado em a gente estimular o outro a uma adoração. Vamos lá. Porque também há um contagiar, né? A fé é uma coisa que contagia. A adoração é algo também que envolve outras pessoas, não é? Quando você está num lugar que a temperatura alcança todo mundo, a temperatura ou fria ou quente, não é? Enfim, então não tem sentido todo e qualquer gesto de adoração onde nós não sintamos no nosso coração o prazer de usufruir a presença de Deus e a comunhão maravilhosa com Deus, porque o objetivo da adoração é a nossa comunhão com Deus, sentir a presença de Deus. Senhor, eu te adoro. Quando você sente a presença de Deus, você não adora ainda mais,
quando Ele te toca, quando você é tocado. Então é isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que buscar. Eu sempre penso nas sinfonias, nas grandes orquestras, como é que eles trabalham tanto a emoção. Por isso que a gente se emociona, né? Por isso que você se emociona. Mas que coisa, aquela música, né? Já notou, né? É muito interessante. Outro dia eu já falei aqui, você sabe disso mais do que eu, né? Tira como que a música é importante num filme. Como que a música comanda a emoção do filme. Vê lá um filme de terror, você que é doido varrido e gosta de ver filme de terror, fala para o irmão do lado, Deus te liberte do filme de terror. Fala para ele, seja liberto dessa miséria. Meu Deus. Onde é que eu estava? Eu estava bem, eu estava indo bem. Eu fui falar de filme de terror, já perdi aqui o veio. Das emoções, tira a música, o fundo da música do filme de terror. Tu vai bocejar. Rapaz, não estou nem vendo o filme, já fico com medo. Estou lá no outro lugar. Que isso, Jeová, não é? Porque estas coisas contagiam, pegam, não é verdade? Então, quando você chega num lugar e o povo está adorando, me lembro do Bispo Roberto. O Bispo Roberto raramente dirigia louvor na igreja. Às vezes ele cantava lá. A igreja tinha um piano, alguns adoravam, entre eles eu gostava demais quando o bispo, sem falar nada, ele entrava, sentava no piano e começava a cantar lá. Ignorava que tinha lá um monte de irmãos e começava a adorar a Deus com muita espontaneidade. Mas o bispo Roberto dizia assim, quando você ensinava, né, quando você estiver pregando, ele falou assim, eu não olho para o irmão que está dormindo, porque olha para o cara que está dormindo, tudo já apaga aqui, né? Então você olha para o irmão que está, aleluia, aí você pega ele lá, fica nele, porque ele te anima. Mesma coisa na adoração. Pergunta para quem faz adoração, né? Às vezes aqui até pastor tu não pode olhar, que o pastor está olhando para a unha e tu já desanima. Tu fala, nem o pastor está cantando, misericórdia, está mal. E você também faz isso, não é verdade, irmão? De vez em quando eu sinto uns olhares na minha nuca assim, deixa eu ver se o bispo está cantando. Por quê? Porque nós somos influenciados por estas coisas. Nós somos contagiados ou somos desanimados, não é verdade? Então veja como é que é importante tudo isso. Mas o mais importante é essa comunhão com Deus. A razão da adoração é você ter comunhão com Ele, sentir a presença de Deus, irmão. Nada pode substituir sentir a presença de Deus. Nada vai poder substituir isso na nossa vida. Se você não tem comunhão com Ele, se você não sente, ainda está faltando. A segunda aspecto da nossa missão é a evangelização. A igreja existe para evangelizar. A igreja hoje padece de um grande mal, que é pescar no aquário, né? Abre-se uma igreja qualquer e está uma bênção a igreja. Tem um ano e tem já 100 pessoas. Caramba, que bênção, hein? Deus está abençoando. Glória a Deus. Quantos batizaram? Nenhum. Não batizou nenhum ainda. Então isso era chamado lá de proselitismo. Então hoje eu costumo dizer que o termômetro é o batismo. Se nós estamos evangelizando. Porque se nós só recebemos crente que vem de outra igreja para cá, a gente não batiza. Já foi batizado, já teve essa experiência, já cumpriu esse mandamento, não é verdade? Nós estamos lá na igreja do Recreio assim. Quantos batizamos no Recreio? Nenhum. Tem lá. Vamos batizar.
Acho que tem lá uns 4 ou 5 para serem batizados, não é? Eu não sei se vai ser assim. Eu gostaria muito que o batismo desses primeiros irmãos fosse aqui em Caxias, não é? Vamos trazer eles para cá e vamos nos alegrar com aqueles irmãos lá. Embora lá a gente preparou um tanque lá naquela plataforma, ainda não está arrematado, mas está lá já a estrutura, a água, mas ainda não. Mas eu queria que fosse aqui. Mas porque para mim o termômetro é o batismo. O batismo é porque a gente está evangelizando. Você não evangeliza, você não ganhou. Jesus, qual é a grande comissão que nós lemos? Ide, fazei discípulos, batizando-os. A missão da igreja é essa. A missão da igreja é essa. A missão da igreja é evangelizar. A igreja existe para evangelizar. E evangelizar é anunciar as boas novas. As boas novas são estas: o que é que existe, que podemos dizer seja uma boa notícia para todo mundo. A palavra de Deus nos dá esta grande notícia, que em Cristo Jesus nós passamos das trevas para a luz, que em Cristo Jesus nós saímos da perdição para a salvação, que em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida, do pecado para a graça. Essa é a grande notícia, essa é a melhor. Mas quantos de nós da igreja estamos trocando isso pela mensagem da prosperidade, prosperidade, prosperidade? Não, a evangelização, a mensagem é essa: que Ele nos libertou, que Ele nos deu vida eterna. Essa é a grande notícia, essa é a coisa fantástica, extraordinária. Olha para o irmão do lado, veja. Esse irmão aí, olha para ele. Você não está olhando para ele não, está todo mundo olhando para mim. Olha para ele, olha aí a vida desse irmão, olha para a cara dele bem, olha bem para a cara dele. Isso é extraordinário, extraordinário. Essa é a obra extraordinária que Deus fez do seu lado. Esse bicho ruim que Deus fez coisa, gente boa. Fala para ele assim, fala gente boa. Fala para o teu irmão, gente boa, gente boa. A igreja é esse lugar cheio de bicho ruim que Deus fez gente boa. Esse é fantástico, extraordinário. Isso que precisa ser falado, isso precisa ser pregado, isso precisa ser anunciado. Evangelizar, irmão, é levar Jesus até as pessoas. Evangelizar é levar as pessoas até Jesus. Evangelizar é este movimento de atração, pelo qual nós trazemos as pessoas ao convívio, nós trazemos as pessoas à comunhão com Cristo. Evangelho é difusão. Ide por todo mundo. Você entende, né? As rádios eram a rádio difusora. A rádio difusora, porque você botar um sinal da rádio, aí você espalha. Por isso que as rádios tinham esse nome, rádio difusora, PP3, não sei das quantas. É porque aquela voz, aquele programa é expandido. Então, a evangelização tem esse aspecto, não é? Ide por todo mundo. Mas também o evangelho é atração. O evangelho é difusão, o evangelho é atração. Vem, segue-me, né? Jesus falou assim: quando você vem, segue-me. Deixa eu ir lá me despedir. Não, deixa que os mortos cuidam você vem e me segue, porque o evangelho também é atração. Evangelização, então, é esta maravilhosa pista, avenida de duas mãos, de ir e de vir, de ir a Cristo e de vir a Cristo, em nome de Jesus. Então essa é a missão da igreja, insubstituível, e que ninguém pode realizar em nome do Senhor, a não ser a sua igreja, a não ser a igreja, que é aquela que deve fazer esse trabalho. A terceira missão, aspecto da nossa missão, é comunhão. A igreja é uma comunidade de amor e existe para que nós
aprendamos a viver em amor. Precisamos aprender a viver em amor. Precisamos aprender, e geralmente nós achamos que o que nós precisamos aprender sempre é o mais difícil. A gente sempre acha que aquilo que a gente já sabe é o mais fácil, porque a gente já sabe. Não é assim? Eu, durante o período da minha vida, eu tinha um carrinho, e determinado carro, você, invariavelmente, quem tem carro velho tem muitos amigos mecânicos, não é verdade? Porque você está sempre lá. Quando você fala assim, fulano, você tem um mecânico bom? Rapaz, conheço. Porque o cara tem um carro velho. Então eu tinha muitos amigos mecânicos naquela época. E quando o cara consertava meu carro, que eu chegava lá, o meu carro estava todo desmontado. Eu falava assim, sangue tem poder, rapaz. Eu falava assim, isso volta a andar alguma vez na vida? Aí para o mecânico é fácil, era tudo fácil. Ele não abria manual para desmontar, nem para montar. Porque para quem sabe, é fácil. Mas para mim que não sabia aquilo, eu para consertar, eu ia ter que fazer um curso de quanto tempo? Porque para nós, o que a gente não sabe e a gente precisa aprender, a gente se esconde, é muito difícil. Isso é muito difícil. Não é difícil não. Se você se aplicar a aprender, só aprende quem determina que vai aprender, quem cisma. Né? Eu vou estudar, eu creio assim. Você pode ter 70 anos de idade, se você disser que você vai se formar em medicina, você vai. Você vai. Você pode fazer a faculdade em 15 anos, mas você vai se formar. Você pode demorar 5 anos para passar no Enem. Enem que passa agora, é o vestibular. Eu ia falar vestibular, mas você passa. Se você disser que vai, você vai. Não, para nós espiritualmente é comunhão, não é? Então, a igreja é uma comunidade de amor e existe para que nós aprendamos a viver em amor. Eu queria tanto. A gente tem uma ideia de viver em amor romântica, lúdica, mas viver em amor não tem nada a ver com isso não, irmão. Viver em amor é uma determinação, é uma disposição de uma qualidade de vida, qualidade de relacionamento. Você só vai viver em amor na sua família se você decidir viver em amor. O que para muita gente é viver em amor, não é nada de viver em amor. Não é? Não existe essa coisa assim, tal, é tudo perfeito, né? Não. Mas para se viver em amor, nós precisamos aprender, errando, atritando, aparando arestas, encaixando. Aquilo que começa um pouco trabalhoso vai se tornando mais fluido, como uma engrenagem que se encaixa, como uma coisa que é parada, que o uso desgasta e torna mais fácil. Então, nós temos que entender aqui o que é chamado da igreja, o que deve ser, né? Uma santa comunhão, uma comunhão de santos, uma comunhão de crentes. Todas as palavras usadas no Novo Testamento para designar a igreja de Jesus Cristo são sempre grandes coletivos. A igreja é um corpo. Um corpo, você sabe, é um coletivo de vários membros. A igreja é uma família, coletivo. A igreja é um edifício, coletivo. Povo, coletivo. Missão, sacerdócio, lavoura. Então, todos os termos usados para designar a igreja são sempre grandes coletivos. A igreja é sempre esse conjunto daqueles que estão numa comunhão tão estreita a ponto de constituírem um só corpo. Então, não crescemos isolados uns dos outros.
Mas temos que crescer como corpo, temos que crescer como família, temos que crescer como povo, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus ensina que a comunhão não é uma coisa opcional para crentes, não, a comunhão é um mandamento. Aí vem alguém e diz assim: não, porque se é obrigação não tem comunhão. Como que não? A Bíblia diz que é um mandamento. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Não, mas aqui, mas ali, mas fulano, mas beltrano, mas o pastor, mas o irmão, mas o fulano. Mas irmão, precisamos aprender a viver em amor. Por causa do fulano, do beltrano, por causa disso, daquilo. Então é um mandamento, é uma exigência. O Evangelho de João diz: a prova de que andamos na luz é que temos comunhão uns com os outros. Acabou, irmão. Vai fazer o quê? Vai rasgar o versículo da Bíblia. A prova que andamos na luz é que nós mantemos comunhão. Quando você rompe comunhão, a sua luz apaga. Então, existem muitas analogias sobre um cristão que está desconectado da igreja. É um soldado sem tropa. É uma ovelha sem rebanho, longe do rebanho, afastada do rebanho. Um crente sem a família da igreja é um órfão. Órfão na vida, órfão na fé, órfão na esperança, órfão no amor. Para onde quer que olhemos o mundo de hoje, irmão, há sede de comunhão. Se liga. Para onde você olha no mundo, a maior fome do mundo, sede, é comunhão. Então, é a igreja, penso eu, por excelência, a comunidade de comunhão. Vou dar uma ilustração para você. Você já percebeu nos comerciais de cerveja, por exemplo, que aparecem nas diversas mídias, ninguém é visto bebendo sozinho. Todos estão sempre bebendo juntos. É a presidência, é a galera não sei das quantas, é a turma daquilo, é a turma daquilo, reúne os amigos, vão colocando adjetivos. Por quê? Porque os criadores dos comerciais sabem que em particular a nova geração, que tem uma mentalidade tão independente, se encontra num estado de isolamento tal que o que eles mais desejam é convívio, que o que eles mais desejam é a comunhão, é a turma, é a galera. E os marqueteiros nos comerciais de bebidas, em geral, vendem a ideia de que o álcool é um bom pretexto para convívio, de que o álcool é um bom pretexto para comunhão. Ah, vamos beber, vamos sair para beber. A gente saiu para descansar e tinha uma outra família no lugar que nós estávamos, e aí começou a conversar, eram do Rio de Janeiro também, e a moça falou assim: não, para mim, onde tem cerveja, tiver cerveja não sei o que, estou lá. Como é que essas coisas têm uma... Eu não estava bebendo cerveja não, viu, irmão? É bom explicar, né? Que o convívio e que a comunhão maior, que convívio ou que comunhão maior pode existir do que aquela que é provocada pela presença maravilhosa de Cristo Jesus? Não tem, irmão. A comunhão. É por isso que a comunhão é tão atacada. Por isso que nós somos tão atacados com isso. Por isso que você é atacado. Mas você sabe, as pessoas, elas não conseguem viver sem... Você nunca vai ser pleno sem comunhão. Nunca vai ser.
Por isso que as pessoas, elas vão em busca de comunhão, porque elas não sabem que elas têm que aprender a viver e amar. Então elas vão tentando, aí aqui tal, não gostou do cabelo, tal, aí vai para outra igreja, mas é porque a fome de comunhão continua, não é? E vai depois, não, e às vezes é aquela velha história, às vezes o problema está em mim mesmo, né? Porque eu quero ser compreendido, mas eu não quero compreender ninguém. Eu quero que tenham paciência comigo, mas eu não vou ter paciência com ninguém. Eu quero que, se você observar bem, irmãos, pode começar com as pessoas mais perto de você, né? Está em todos nós essa coisa da crítica, isso é uma coisa tão complicada. Mas qual é a solução? A solução, querido, é você vigiar a sua boca. A solução é você determinar que você não vai falar. A solução é você determinar que você não vai tratar certos assuntos, que você não vai entrar em certas áreas, que você não vai dar opinião num monte de coisa, que você não vai comentar. Ou você vê, você avalia, poxa, aquele irmão, eu não faria, mas guarda para você só, acabou. Não fica falando. Mas isso é uma coisa que você tem que lutar, que eu tenho que lutar, que nós temos que lutar, porque isso parece estar na gente. Daí a Bíblia que diz, né, você olha para a sua vida e entenda que a Bíblia é verdade. O órgão difícil de controlar. Quando eu vi, eu já falei. Eu tenho muito cuidado com a minha neta mais velha, que mesmo porque ela vive muito com a gente, convive muito comigo e tal, e aí eu sempre não quero que ela veja coisas, participe de coisas. Ela estava ainda há pouco comigo aqui no meu gabinete. Eu precisei abrir uma gaveta para pegar um dinheiro para pagar uma pessoa aqui, um material que comprou. E quando eu abri a gaveta, que estava lá um dinheiro, que a minha neta olhou, aí eu falei assim, caramba, ela não devia ter visto. Tá bom, e eu fechei, e ela agora anda fissurada em nota de 100. Pois eu vou perdoar a avó dela pelo ensino errado. Aí eu falei para ela assim, olha, o vovô não quer que você fale com ninguém sobre essa gaveta. Ela me olhou, para minha mãe pode, para minha avó pode. Eu vi que a exortação foi profética, porque ela ia falar para meio mundo. Porque a língua, não espere ninguém acusar a sua língua, seja você o acusador da sua própria língua, irmão. Seja você aquele que diz, ô língua miserável é minha, ô bicho ruim. É verdade a Bíblia está certa, não é? Quantas coisas, aí a gente quer ouvir o que não fala para ninguém, não quer ouvir aquilo que a gente vive falando dos outros, e quando os outros falam da gente, a gente vou embora, comunhão, não ama, aí a gente vai adjetiva tudo errado. Então, guarde isso no seu coração, não existe convívio e comunhão maior do que aquela provocada pela presença maravilhosa de Jesus. Amém, amado irmão? Eu não tenho tempo, eu tenho mais 2 pontos para falar para você. Domingo que vem, Santa Ceia, eu vou terminar esses pensamentos. Fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça, faça uma oração, fale com Deus. Pede a Deus que Deus te ajude. Fala, ajuda-me, Senhor, por favor. Eu e você somos chamados para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, com certeza você colide de frente
com o adversário. Quando você faz o que Deus quer, você aborrece o inimigo da sua alma. Louvado seja Deus por isso. Ouça, aprenda, guarde, retenha no seu coração. Firme o seu compromisso, já que eu e você, nós aqui somos a igreja. Nós somos a igreja. E a nossa missão, não fale, a missão da igreja é como se você não fosse igreja. Como se a missão da igreja não fosse para você executar. É para o outro, é para a igreja os outros. Não, é para você, é para todos nós. Se você é igreja, a missão é sua. Se eu sou igreja, a missão é nossa. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Aproveite, pare um pouquinho. E não se justifique, por favor, querido, não se justifique para Deus. Não se justifique para o Senhor. Não, o Senhor sabe que eu não estou adorando em espírito e verdade por causa dos meus problemas. Como é que eu vou fazer? Não se justifique. Se você se olhou um pouquinho e viu que a sua adoração tem estado muito aquém do que Deus quer e espera de você, peça perdão. Não justifique a Deus, peça ajuda. Fala: Deus, eu quero te agradar mesmo. Eu quero honrar esse Deus. Quero honrá-lo. Ele me salvou, Ele me libertou. Pai, me perdoa. Pai, tira de mim essa frieza. Tira de mim essa dureza. Senhor, eu me encontro duro de coração. Me perdoa, Pai. Me dá graça, me ajuda. Me enche da tua presença. Sopra sobre mim o teu Espírito. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus. A sua missão, a minha missão é evangelizar. Ao invés de guardar o pensamento que a missão da igreja é evangelizar, guarde o pensamento: a minha missão é evangelizar. No trabalho, no prédio, na vizinhança, a minha missão. Eu estou onde eu estou, e lá onde eu estou, a minha missão é evangelizar. Evangelizar também com os meus irmãos é muito bom. Madrugada com carinho, evangelismo em massa, noturno, ação social. A minha missão é evangelizar. Guarde isso na sua vida. Não deixe que o diabo engane você, dizendo: não, você está muito tribulado para fazer isso. Não, deixa melhorar a sua vida. Assim que Deus te favorecer, você pode fazer isso. Não. Rejeite. Talvez tantos de nós precisamos de ajuda para a comunhão. Se você não está apreciando a comunhão, digo para você, você pode trocar de grupo. Você pode sair desta igreja e ir para outra igreja. Mas lá também vai ter prazo. Quando as dificuldades surgem, quando os desencontros surgem, você também vai pensar em achar um outro grupo. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Será que é isso que Deus quer para a sua vida espiritual? Então, tem dificuldade, peça ajuda de Deus também. Senhor, me ajuda. Pai, me ensina, me capacita. Aprender, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a viver, a cumprir o grande mandamento. E é na comunhão que estas coisas acontecem. Ajuda-nos, Pai. Ajuda esta igreja reunida aqui nesta manhã
Ajuda a igreja que ouviu esses princípios através da internet. Ajuda. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.